Economia. Nas últimas terças-feiras ele não pôde estar presente com a gente, Flávio Silva. A gente teve aí um cronograma aí devido às eleições, recebendo aqui candidatos à Prefeitura de Itapema e também candidatos à Prefeitura do município de Porto Belo. Hoje a gente está aí com o Titerix na ponta da linha, a gente dizia antigamente, hoje é na ponta da tecnologia, acompanhando aí com a nossa tecnologia digital. Bom dia, professor, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes. Realmente estava com saudade de vê-los e ouvi-los com mais frequência e falar com o nosso público, mas para um bem maior, né, abrimos mão do nosso espaço para que realmente, nesse momento de eleições, os candidatos pudessem expor as suas ideias e, com isso, possibilitar aos eleitores a maior informação possível para que eles possam tomar decisões em relação ao futuro da sociedade, na Câmara de Vereadores e também na Prefeitura. Muito bem, professor Titerix, né? É importante a sua participação aqui com a gente para trazer assuntos de economia. O Marcos Júnior já falou aqui na abertura do programa, o IPCA está mais alto, 0,60 alguma coisa, e tem, já vamos abordar as regras, mas eu gostaria, para a gente abrir esse bate-papo aqui, professor Titerix, né? Na sua última participação aqui, eu questionei, inclusive, a respeito de financiamento. A gente sabe da Constituição Civil aqui, do poderio da Constituição Civil em todo o litoral catarinense, né? E, obviamente, das possibilidades de financiamentos de imóveis, né? Existem algumas modalidades, dentre elas está também o IPCA, né? Rapidamente, para o nosso ouvinte que está, de repente, pensando em adquirir o seu imóvel, qual seria a melhor linha de financiamento nesse momento, hein, professor? Bom, o que a gente tem que entender é que existe uma série de fornecedores de linha de financiamento, né? Tanto a questão dos bancos privados quanto dos bancos públicos, né? Nós sabemos que os que têm a maior vanguarda em relação e tradição na questão do financiamento da casa própria ou financiamento habitacional é a questão da Caixa Econômica, mas aí começam a entrar outros players no mercado e principalmente com a questão da redução da nossa taxa Selic, isso possibilitou a redução do custo do financiamento, né? Então, quando a gente fala qual é a melhor oportunidade ou linha de crédito, isso se torna um pouco complexo da gente abordar num tempo tão curto como a gente tem aqui, Flávio. Mas sim, a questão que é importante que a gente saiba é que não necessariamente eu preciso ter obviamente, quando a gente fala em habitação, em financiamento de habitação, a gente contrai um empréstimo de longuíssimo prazo. Então eu vou pagar 20, 25 anos, até 30 anos em relação a isso, porque a parcela ela vai ser diluída ao longo do tempo. E nesse ponto eu estou mais preocupado realmente em pagar as parcelas, porque o custo que eu vou ter financeiro em relação a esse momento, ele realmente é baixo, né? Ele não vai comprometer, porque obviamente eu estou trocando o aluguel por uma casa própria e assim por diante. A gente entende que as gerações atuais, né, a geração que estão vindo, vão começar a mudar um pouquinho esse perfil de comprar para morar, eles vão comprar mais para investir e preferir morar de aluguel porque tem essa flexibilidade de mudança. Mas o que a gente tem que ficar atento quando a gente vai contrair um empréstimo em relação a isso é ver as regras que, obviamente, a instituição financeira nos diz em relação a pagamento, ao não pagamento, se eu ficar tanto tempo inadimplente, o que acontece com o financiamento, eu perco a minha casa, não perco. Então, esses são a questão dos riscos que estão associados a essa questão. As cooperativas de crédito já têm linhas específicas também para a concessão de financiamento para o foco habitacional, que se torna interessante. Mas é muito importante que, quando o ouvinte for contrair o seu empréstimo, ele verificar qual é o meio de financiamento, qual é o meio de amortização dessa dívida, né? A minha parcela ela é fixa, a maioria dos financiamentos vocês vão ver que a parcela é fixa, mantém-se ao longo do tempo. Mas a questão é como é que é a composição dessa parcela. Tem alguns financiamentos que as pessoas, de repente, pegam até como o crédito consignado para poder pagar a casa, né? Eu comprei uma casa, faltou lá 100 mil, fui lá, pego o crédito consignado.
aí quero pagar rapidinho. Tem que tomar cuidado que esses tipos de financiamento, as parcelas elas se mantêm a mesma, mas a composição da parcela é diferente. A maior parte da composição da parcela que eu estou pagando mensalmente é juros, e menos aquilo que eu estou devendo, que é o principal do empréstimo. Então, de repente, passou um ano pagando, peguei um dinheiro, consegui um dinheiro grande, agora eu vou quitar minha dívida. Tá, mas estou devendo ainda 90% do principal? Sim, porque a maior parte do valor que tu pagasse ao longo do ano é juros. Então tem que ver, principalmente, o sistema de amortização que a gente está abordando. A Caixa Econômica e os bancos de financiamento focados a esse tipo de crédito usam as parcelas constantes, amortizações constantes, e vão diminuindo à medida do pagamento dessas dívidas. Professor Titerix, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ontem tivemos o feriado de 12 de outubro, feriado aqui no Brasil. Obviamente as bolsas não abriram. Os dados que nós trouxemos foi da sexta-feira passada, da semana passada, até onde a bolsa registrou durante a semana uma alta, né? Uma alta aí de quase 3% na semana, mas ela fechou em leve queda. Qual a expectativa do mercado para hoje, terça-feira, já que o feriado foi aqui no Brasil? Né? Iremos acompanhar as bolsas internacionais? O que os acionistas estão esperando para hoje aí nessa terça-feira? Olha, nós temos aí algumas atenções, houve uma pequena desaceleração agora, a partir de ontem para agora, né? Principalmente nas bolsas mundiais, vindo de uma notícia da China, que a China ela parou aí, deu uma pausa numa das mais importantes testes de vacina contra o Covid, né, que vem sendo realizado pela Johnson & Johnson. Então, a paralisação, teve uma das pessoas que estão no teste adoeceu, então isso é normal, aconteceu há pouco tempo, mas isso mexe um pouquinho com o nosso mercado, né? A gente começa já a olhar o mercado futuro americano, ele está com uma leve queda, então isso já nos preocupa um pouquinho, mas uma coisa que eu falo muito a algumas pessoas que me perguntam é, cara, como é que a bolsa vai abrir forte, vai subir? Cara, eu só vou saber isso às 10 horas da manhã, porque senão eu teria uma bola de cristal, né? Mas o que acontece? A gente usa os benchmarks de bolsas americanas e até europeias que mostram o termômetro em relação a isso. Essa notícia em relação à vacina, paralisação, obviamente começa a dar uma preocupação. A gente vê aí aumento expressivo do ritmo de exportação no mês de setembro do mercado chinês. Isso mostra também que a economia está voltando. Nós temos aí à mercê uma notícia sobre um novo pacote econômico de apoio nos Estados Unidos, chegando a quase 2 trilhões de dólares. Isso realmente volta a aquecer. A bolsa, realmente veio caindo nas últimas 2 semanas aí. Semana passada começou a reagir um pouquinho. Vamos ver se isso aí continua a subir, né? Então ela tem que passar aí os 100 mil pontos para poder mostrar um sinal de reversão dessa tendência de queda. A nossa atenção é se ela perder os 90 mil pontos, aí ela a gente chama, né, ela faz um pivô para baixo, né, ela acentua a tendência de queda. Mas a gente vai ficar atento até que o minério de ferro cotado em Dalian está com uma queda de 1,5%, isso também pode afetar algumas empresas do segmento de siderurgia. O petróleo tem uma alta de mais de 1% no seu preço de barril. Então, os mercados asiáticos fecharam uma leve alta, mercados europeus fecharam numa leve queda, e o mercado americano futuro, né, que a gente tem agora, trabalha com uma leve queda, com a surpresa do índice Nasdaq operando positivamente ainda. Então nós estamos ainda na cautela, principalmente que a gente veio de um feriado aí, né? Professor Titerix, quais são as 4 regras que eu preciso aprender para ensiná-las aos meus 9 filhos, hein, professor? Olha, eu trouxe esse tema aí, Flávio, para nosso bate-papo dessa manhã, porque ontem nós tivemos nosso Dia das Crianças, né?
e também Isso. o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e conversando com o meu filho, né, batendo um papo, falando isso, daquilo, e aí ele ganhou um dinheirinho da minha mãe, né, a avó dele, como presente. Aí eu perguntei para ele, filho, o que tu vai fazer? Ah, eu vou guardar. Opa, vai guardar para quê? Ah, não, eu quero comprar um livro que eu tô querendo. Ah, interessante. Então, a gente começa a perceber que tem esses hábitos devem ser mudados, né? Mais do que saber aonde investir, que tipo de ativo eu vou botar dinheiro, se eu vou botar na poupança, botar no CDB, e fazer isso, fazer aquilo, fazer plano. Não adianta saber fazer isso ou querer pesquisar isso se não tem o beabá dos princípios do comportamento, da tua atitude, né? Até brincando aqui que eu dei de presente para o meu filho no Dia das Crianças, eu dei 2 ações de um determinado ativo. Porque agora ele tem a sua continha digital, ele começou a querer, pai, por que eu não pego meu dinheiro e também põe aí no negocinho? O dinheirinho que ele ganha da mãe, do presentinho que ele ganha ali, é outro. Então ele vai ganhando dinheirinho, não gasta e vai querendo incentivar ele também nessa questão dos investimentos, né? Poupar para o futuro. Economista mirim, né? Como? Economista mirim. Tem que começar cedo, né? Quanto mais cedo a gente começar, menos a gente precisa guardar ao longo de um grande tempo, tá? Mas a primeira regra que a gente tem que ensinar para os nossos filhos vem bem nessa questão, né? Pague a si primeiro, né? Esse princípio de pagar a si, quando a gente recebe um dinheiro, recebe o nosso salário, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar a sair pagando os boletos, né? A gente tem que guardar aquele quinhão que a mim pertence. Esse dinheiro que eu vou pegar, eu vou investir, esse dinheiro que eu vou usar para comprar um livro, para melhorar a minha capacitação, é esse dinheiro aqui que eu vou guardar porque eu estou pagando um treinamento ou um curso para melhorar a minha performance. Isso é pagar a si primeiro. Diferentemente de muitos que recebem o salário, gasta. Se sobrar alguma coisa, eu guardo. Se sobrar alguma coisa, eu vou comprar alguma coisa que aumente a minha capacidade de geração de renda. Outro ponto que é importante é evitar dívidas de curto prazo. Eu não estou falando de dizer, vou comprar minha casa, vou ficar endividado 25 anos. Não tem importância. Não estou endividado, estou investindo num bem meu. A questão é que a gente faz aquela compra imediata e vai pagando à medida do possível, e aí que dá o problema, né? É uma coisa que eu incentivo meus filhos, quando eles expressam o desejo de querer alguma coisa, eu pergunto, como é que tu vais comprar isso aqui? Quer dizer, como é que tu vai economizar, por quanto tempo e quanto ao mês para tu chegar lá e comprar? Tirar essa questão do querer imediato para o planejar conscientemente para poder adquirir. E eu acho que isso é um dos principais lições que nós temos que passar para os nossos filhos, né? Economize, aguenta a tua ansiedade e aí tu vai comprar. Não compra para depois ver como é que tu vai pagar. Então essa começa a mudar um pouquinho esse princípio de endividamento. Eu acho que isso faz com que no futuro tenhamos muito menos pessoas endividadas e com problemas financeiros impactando em vários setores da sua vida pessoal. Outro ponto, Flávio, que eu acho que é importante a gente repassar para os nossos filhos, é poupe para dias difíceis. Uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo aqui na rádio, a famosa reserva de emergência. Nós temos que guardar. E aí vem uma questão relacionada ao que tu me falasse já no início, né? Não adianta eu querer entrar no financiamento da minha casa própria, ir lá no banco pegar um financiamento para comprar uma casa, se eu não tenho antes uma reserva de emergência. Eu acho que quem está pensando em comprar sua casa financiada, primeira coisa, monte o seu colchãozinho de emergência, até mesmo para a questão do pagamento dessa tua dívida. Vai que acontece alguma coisa ao longo desse percurso. A pergunta é, o que acontece se eu ficar 3, 4, 5 parcelas sem pagar o meu financiamento? O banco vai lá e me toma minha casa, então eu tenho um risco que tem que estar controlado e monitorado, né? Então, isso se torna importante. E aqui eu acho que é um ponto que para muitos é difícil, né? Mas é uma regra, eu acho que é importante para poder
ter uma vida mais tranquila e menos bitolada em relação ao dinheiro, que é pensar um pouco mais no futuro do que no dia a dia, e um dia esse futuro vai chegar, né? Eu falo que é viver um degrau abaixo daquilo que eu posso. Porque o que eu vejo aí são alguns círculos viciosos, onde eu ganho dinheiro, gasto. Ganho mais dinheiro, gasto mais dinheiro. Então, a questão, se eu tenho uma renda familiar que me permite manter esse padrão de vida, para e pensa, eu posso viver um degrauzinho abaixo? Porque esse degrauzinho abaixo vai fazer com que eu tenha um respiro financeiro para economizar, para fazer um acúmulo de patrimônio. A pergunta é, como é que eu vou acumular patrimônio se sempre que eu ganho um pouquinho mais, eu vou lá e gasto um pouquinho mais? Então, não tem brecha para isso. Então, quando a gente vai falando, ganhou uma hora extra, ganhou um 13º, ganhou um terço de férias, ganhou algo a mais que estava fora da tua programação, cara, esse aqui é o dinheiro que eu vou guardar, é o dinheiro que eu vou investir, é o dinheiro que eu vou adiantar uma parcela do meu financiamento, da minha casa. Esse é o pensamento. O problema é que muitos que quando ganham alguma coisa, já gastam. Eu vou ganhar alguma coisa, gasta. Então, se é para ganhar alguma coisa, para poder antecipar uma compra, que aí eu vou economizando, aí eu acho positivo. Mas sempre pense, né? Viver um pouquinho abaixo daquilo que a tua capacidade atual te permite. E além de tudo, né, professor? Além da fala, o exemplo é especial. Por isso que a gente falou hoje as 4 regras aí para você ensinar aos seus filhos, sem dúvida nenhuma. Professor Ricardo Titerix. Não adianta falar e se o filho está vendo outra coisa, né? Exatamente. Começar pelo exemplo. O exemplo é o principal. Caso alguém tenha alguma dúvida, como é que faz para participar desse nosso bate-papo, sugerir pautas? Vamos lembrar para o ouvinte da Rádio Cidade, já que faz tempo que o senhor não participava aí. Qual é o e-mail, hein? Nosso e-mail é economianarradiocidade@gmail.com, ou mande para o WhatsApp da própria rádio também, com a pauta, sugestões, dicas, críticas. E a gente está aqui realmente para somar e ajudar os nossos ouvintes. Exatamente. Muito bem, professor Titerix. Vem aí o Pix, mas é um assunto para outra oportunidade. Obrigado pela participação. Ok, obrigado. Bom dia a todos.